Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando o Revista em Revista desta semana. E no programa de hoje eu vou conversar com Marcelo Messias. Ele é o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo do Estado do Acre. Vamos conversar sobre turismo, eventos e tantas outras coisas mais aqui dentro do nosso programa. Eu convido você a ficar aí. Vou fazer uma pequena pausa e já volto logo na sequência com essa conversa que será com certeza agradabilíssima. É um instante só. Oi! E você, já está nos seguindo nas redes sociais? Se você ainda não está nos seguindo, eu te convido. Entra aqui, olha, no Instagram, clica aqui e pronto. Você já vai fazer parte da Líder TV 10.1. E não esquece, você também pode entrar aqui no YouTube. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, olha, em inscrever-se e em seguida vai apertar o sininho para receber todas as notificações. E olha só, quanto conteúdo legal você vai acompanhar por lá. Então faz parte também. Se inscreve aqui no YouTube e fica por dentro de tudo que é novidade da nossa programação Líder TV 10.1. Te espero lá. Agora seus programas favoritos da Rede Brasil de televisão estão disponíveis na hora e local onde você desejar, através do novo aplicativo grátis RB Play. Atrações ao vivo e também armazenadas para você ver e rever quantas vezes quiser. E com uma grande novidade: quanto mais você assiste, mais pontos você ganha, que podem ser trocados por vouchers e descontos em diversas lojas. Baixe agora mesmo o RB Play na sua loja de aplicativos, disponível na App Store e Play Store. Muito bem, nós já estamos de volta seguindo com o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. A você que nos acompanha pelo canal aberto Líder TV, canal 10.1. E a você também que nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho da sua conexão. Quer mandar uma mensagem para o nosso programa? Vai lá no 68 97 400 1436. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar a sua mensagem. Ou, se você preferir, vamos lá para o nosso Instagram, @mj_jornalista. Nós vamos conversar ao vivo, bater um papo, tirar suas dúvidas. Vamos conversar com você, interagir. Lá no nosso Instagram, a gente fala de tudo. Fala de saúde, política, fala de futebol, fala de segurança, infraestrutura, a gente fala de tudo, tá bom? Então vamos bater um papo lá. E eu quero você comigo participando e interagindo conosco. Bem, minha gente, hoje o nosso bate-papo é sobre futuro do desenvolvimento econômico, né, do nosso estado. Nós vamos falar sobre turismo, inovação. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Marcelo Messias. Secretário, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Como é que o senhor está? Eu que agradeço o convite. E que responsabilidade tu botou agora no meu colo, né? O futuro do desenvolvimento do Estado. Mas tá certo, eu acho que turismo é isso. É futuro, né? Turismo hoje é o que há de futuro para um desenvolvimento do país, do mundo. É o segmento que mais cresce mundialmente. O interessante da gente falar sobre turismo é que o turista, ele, quando visita um estado, visita uma aldeia, visita uma comunidade, ele deixa algum trocado, não deixa? Na verdade, ele começa a deixar um trocado desde a hora que ele sai no aeroporto, entendeu? Então, assim, ele é o que eu falo, o turista, ele consegue movimentar todas as cadeias. Então, ele chega no aeroporto, ele pega o táxi, do táxi ele vai pro hotel, do hotel ele vai comer alguma coisa. Um restaurante. E aí então ele vai movimentando toda uma cadeia, que isso é muito bacana, por isso que o turismo hoje ele é considerado assim a porta, né,
de entrada para o desenvolvimento econômico. E principalmente para um estado que nem o nosso, né? Principalmente para um estado que nem o nosso, que assim tem um potencial gigantesco Meu do Deus. turismo, né? Só que aí a gente ainda está trabalhando muito, né? Secretário, a junção do turismo e empreendedorismo em uma mesma secretaria mostra uma visão estratégica na geração de renda? Qual tem sido a principal diretriz da sua gestão para integrar essas duas frentes? Em que radar elas duas se juntam e traz o desenvolvimento? Na verdade, o turismo e o empreendedorismo, eles caminham lado a lado, né? Se o turismo ele se desenvolve, automaticamente cresce a rede hoteleira, cresce a rede de restaurantes e aí vai. Isso, querendo ou não, é empreendedorismo, né? Só que esse empreendedorismo que a secretaria movimenta hoje é mais voltado para aqueles empreendedores informais, né? Onde são as feiras que a gente monta, o artesanato. O artesanato é um segmento muito forte hoje dentro do nosso estado. O Acre E sempre foi, né? sempre foi, e ele está cada vez mais. O Acre ele é assim reconhecido perante os outros estados brasileiros que são assim fortíssimos no artesanato, como um dos estados que tem o artesanato mais forte. Eu sou extremamente apaixonado por esse segmento, porque ele é diferenciado dos outros estados. Eu sempre participo faço questão de ir para as feiras. Acabei de voltar de uma em Olinda, que é uma das maiores, que é a FENEARTE, onde o Acre esteve presente com um stand, acho, se não me engano, ficou em segundo lugar como vendas. E o nosso artesanato, ele conta uma história, né? E isso é muito bacana. A pessoa que está visitando um stand nessa feira e que vai comprar uma peça, ela olha a peça, ela já acha muito bonita. A partir do momento que o próprio artesão conta a história, da onde vem, como é feito, aquilo encanta mais ainda. Então, assim, ele tem tudo a ver com o nosso estado, porque ele vem da floresta, e eu deixo isso bem claro, que as coisas que a gente pega da floresta não são... a gente não vai lá e toma dela, a gente utiliza o nosso artesanato daquilo que a floresta descarta, né? Então isso é muito bacana. Então, assim, voltando para a sua pergunta, o empreendedorismo é isso, né? A gente tem fortalecido muito esse segmento através de cursos de aperfeiçoamento, através dessas feiras. Hoje eu procuro instalar feiras aonde eu consigo ver uma brechinha, eu estou montando uma feira, porque a gente sabe que é um segmento, por ele ser informal, é um segmento que depende muito disso. Então ele depende muito da secretaria, que a gente abra um espaço para que eles... né, E a ideia nossa da secretaria é justamente que esse empreendedor informal ele vire um empreendedor com um CNPJ, com uma loja. Legalizado. Isso, digamos legalizado, com o MEI. Então a gente tem uma parceria muito grande com o Sebrae em relação a isso. Nas feiras, tanto a Expo Acre, Juruá, quanto a de Rio Branco, os empreendedores a gente incentiva, nem que seja vá lá e abra o seu MEI, para que a gente dê essa força, entendeu? O Acre ele possui uma identidade cultural e ambiental única na Amazônia. Como apresentar o Estado para o restante do Brasil e para o mundo de uma forma mais atrativa? Inclusive, eu conversava com um turismólogo há um dia desses aqui, e eu lembrava ele de que Chapuri, vou citar aqui o caso de Chapuri, Chapuri era uma das cidades dos municípios, né, com a cidade de Chapuri, que muito atraía turistas, né, pela história do Seringal Cachoeira, Isso. pela história do Chico Mendes, né, pela história da Dona Senhorinha que tinha lá a pensão, que já morreu, não é? Então, tem essas histórias. O próprio Raimundão, que tá aí vivo, contando história, né? Tem lá o Seringal Guarani, né, que é o turismo religioso, não é? Como é que é apresentado hoje o Acre com essas suas grandes possibilidades de renda, não é? Tanto para quem está na cidade quanto para quem está na zona rural, não é? Ser apresentado esse Acre que é tão promissor
O Acre, ele por ele pertencer à Amazônia, ele já chama a atenção mundialmente em relação a isso. E a gente tem trabalhado muito entre os 7 estados da região norte com essa pegada. A bola da vez é nossa, né? A gente sabe que o mundo hoje procura... A hora é agora. A hora é essa. A gente sabe que o mundo hoje procura a Amazônia. Tanto é que nós acabamos de lançar, junto com o consórcio da Amazônia Legal, nós da região norte, a gente lançou a marca Amazônia. Então, essa marca Amazônia, ela traz um fortalecimento muito grande para a economia. Legal. Porque uma coisa é a gente exportar, vamos dizer assim, o café é um produto que tem crescido muito aqui no nosso estado. Então, uma coisa é eu exportar o café lá para os Estados Unidos e ter um café na prateleira do supermercado dizendo que ele é do Acre. Outra coisa é eu falar que ele é do Acre, da Amazônia, né, com o emblema da Amazônia. Então, isso agrega valor, né? Peraí, vamos fazer aqui um paralelo aqui. Então, o produto do Acre em si, só, um exemplo, vamos usar aqui um exemplo aqui, a Miragina. A Miragina é uma coisa, mas quando eu coloco o produto lá na prateleira, que eu coloco Acre, coloco Amazônia, aí o peso é maior. É bem maior. Porque é a mesma coisa de eu falar assim, por exemplo, para os estrangeiros. A gente está falando disso voltado para o estrangeiro. Claro. Você é da onde? Eu sou do Acre. Ninguém sabe. Lá na Amazônia, isso já muda completamente. Entendeu? Então, o peso da Amazônia, esse nome Amazônia, ele é muito forte. E a gente está trabalhando muito em cima disso. Então, nós fizemos essa marca Amazônia. Foi uma marca que cresceu assim, tem uns 7 meses que a gente lançou ela. A gente ganhou agora 3 prêmios no Festival de Cannes, na França. A marca ganhou. Então, assim, tem marcas famosas como a Havaiana, como outras marcas, esperando a gente terminar a burocracia de documentação, querendo já fazer campanhas com a nossa marca. Então, assim, isso está trazendo uma força grande para a gente. E essa marca, ela é patenteada para esses 7 estados? Ela é patenteada. Tanto faz um estado como o outro, pode utilizar? Nós demos do consórcio da Amazônia Legal patentear ela e administrar. Porque nós, há pouco tempo atrás, a gente conseguiu, pela primeira vez, montar um fórum de turismo dentro do consórcio da Amazônia, que não tinha. Tinha de saúde, tinha de indústria, tinha de todos os segmentos, educação, só não tinha de turismo e a gente achava um absurdo isso. Nós juntamos os secretários do Norte e a gente conseguiu implantar um fórum de turismo dentro. Então, é através desse fórum que fica dentro do consórcio que vai administrar a marca e tudo que vier vai ser dividido entre os estados, né? E isso é muito bacana. Então, isso aí já é uma coisa, um legado que eu estou deixando, entendeu? Assim, na minha administração, porque eu tenho certeza que essa marca ela vai crescer muito. Então, assim, a gente tem vendido o Estado muito pegando essa parte positiva, que o Acre pertence à Amazônia, né? E a gente sabe que cada estado da região norte tem a sua peculiaridade, tem o seu diferencial. Claro. O nosso hoje diferencial é o nosso etnoturismo. Então, a gente vende o Acre mundialmente através dos nossos festivais indígenas. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, isso porque, assim, eu tenho muito turismo aqui de selva, como o Croa, a Serra do Divisor, mas isso também os outros estados têm. Então, enquanto Rondônia se destaca pela pesca, a gente se destaca pelo nosso etnoturismo. Então, toda feira que a gente participa, tanto nacional quanto internacional, a gente leva muito isso, essa pegada do etnoturismo, dos festivais indígenas, que inclusive a gente pega o lance da Ayahuasca, do Daime, né, que é uma coisa que atrai muito turista estrangeiro também. Legal. Gente, eu estou aqui conversando com o secretário estadual de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias. Eu vou fazer um intervalo, volto já na sequência com a nossa conversa, que está ficando muito, mas muito bacana. É um instante só, eu volto já. Alô, amigos, vocês que prestigiam a programação da Líder TV, canal 10.1, assistam também a Pândega do Neto, o programa musical e cultural,
que é exibido todos os sábados às 11 horas aqui na Líder TV e é reprisado às segundas-feiras às 22 horas. E você pode assistir também aquelas pândegas que você não viu, às quartas-feiras, 22 horas, aqui na Líder TV. É Pândega do Neto, é Líder TV. É carismático, que versão dela, sensacional, gostoso de brindar nesse sarau. Música é na Pândega do Neto, toda arte é na Pândega do Neto, alegria é na Pândega. Agora seus programas favoritos da Rede Brasil de televisão estão disponíveis na hora e local onde você desejar, através do novo aplicativo grátis RB Play. Atrações ao vivo e também armazenadas para você ver e rever quantas vezes quiser. E com uma grande novidade: quanto mais você assiste, mais pontos você ganha, que podem ser trocados por vouchers e descontos em diversas lojas. Baixe agora mesmo o RB Play na sua loja de aplicativos, disponível na App Store e Play Store. Muito bem, nós já estamos de volta com o Revista em Revista desta semana. No programa de hoje estamos falando sobre desenvolvimento, estamos falando sobre turismo, inovação, futuro do Acre, não é? Com relação ao turismo, a exploração do turismo no Acre. O turismo no Acre é algo que já vem se arrastando há muitos anos e parece-me que agora o vento da pipa turismo parece que está ventando legal, parece que está dando uma subida aí, não está, secretário? Está dando, como é que se fala? Dando linha, né? Dando linha, né? Pegando linha ali, né? Pegando linha. Então, isso é muito bacana, é muito interessante, porque as pessoas, os estados, os municípios que não investem hoje em turismo estão ficando para trás. Porque eu me lembro que na última vez que eu estive em São Paulo, eu fui procurar por farinha de mandioca. Ninguém sabia. Ninguém sabia o que era. Da farinha de mandioca. Chega lá e pedir um copo sujo. Exatamente. Copo sujo. E aí, rapaz, quando o garçom perguntou, e o que é a farinha de mandioca? Aí eu fui explicar. E aí ele perguntou, e vocês... Estava eu e outro colega. E se vocês são de onde? Nós somos do Acre, meu amigo. O quê? Do Acre? Nós somos Chama do atenção, Acre. né? Chama atenção. Isso é muito legal. Chama atenção. E aí, quando nós terminamos de almoçar e subimos para o apartamento depois, ele foi lá para conversar com a gente, deu para conhecer realmente um pouco da história do Acre e tal. E demistificar isso, porque para muitas pessoas, ainda hoje, em pleno século XXI, acredita que no Acre só tem índio. Tem diminuído muito já. Não, mas ainda diminuiu, tem mas essa... ainda tem. Ainda tem, com certeza. Ainda tem. Essa mentalidade tem diminuído, mas ainda tem gente Por quê? Porque que pensa assim, muito isso. não é? Porque, olha, hoje nós temos lá aí, quem são? Vamos citar aqui as grandes personalidades do Acre hoje, para que as pessoas possam ter uma noção de quem nós estamos falando. Enéas, personalidade, né? Glória Pérez. Glória Pérez, né? Quem mais? Arnaldo Nogueira, Armando Nogueira. Temos em cada segmento, temos o goleiro aí que querendo o Everton agora, o Everton que, né? Campeão olímpico, né? Participando da seleção brasileira. Né? A gente tem muitas pessoas que se destacam de referência aqui no Acre, não é isso? E uma coisa que você falou que eu acho muito interessante é para a gente ver como o Acre tem... As pessoas que não moram no Acre têm modificado muito o pensamento em relação ao Acre,
que há uns anos atrás a gente falava, você é da onde, pessoal? Ah, eu sou do Acre. Nossa, tu é do Acre, mas eles falavam, você é do Acre, assim, pô, o Acre é longe, o Acre, né, mais ou menos nesse sentido. Hoje em dia as pessoas já falam com interesse Já vou te dar de querer conhecer o Acre. Já vou te dar um Cara, exemplo que legal, aqui. tu é do Acre. Já vou te dar um exemplo disso aqui. Em Salvador, na Bahia. Em Salvador. Eu estou em Salvador, estou com os amigos em Salvador. Quando eu falo que sou do Acre, o cabo disse, rapaz, eu quero ir para o Acre. É. Eu quero ir lá no Acre. Entendeu? O motorista da van, não é? Do nosso guia, disse, rapaz, eu quero ir para o Acre. Eu tenho vontade de ir para o Acre, porque eu quero colocar... Olha o que ele disse, eu quero colocar uma empresa, entendeu? Pelo menos com 2 vans lá no Acre. Aí, que Porque legal. vocês não são as primeiras pessoas do Acre que vêm aqui e que eu transporto. Então, quer dizer, tu já despertou o interesse em alguém que está lá no Nordeste, entendeu? A vir para o Norte para investir na área de turismo. Isso é interessante. Muito. E o acreano, ele é muito acolhedor também, né, Claro. cara? Então, assim, isso também é um ponto muito positivo, Muito assim, para as positivo. pessoas que vêm aqui visitar o Acre. Eu não conheço uma pessoa que já tenha vindo no Acre e não queira voltar, né? Então, assim, a gente viaja muito, eu participo de muitas feiras e a gente conversa muito com muitas pessoas, né? Então, geralmente as pessoas falam, pô, eu já fui ao Acre em tal ano, mas eu sou louco para voltar lá. O Acre é especial, você chega lá, você sente uma energia diferenciada, entendeu? Então, assim, é bacana. Quando nós A falamos... gente é enjoado, né? somos mesmo. Quando nós falamos de turismo no Acre, aí entra a questão do ecoturismo, que é exatamente o turismo comunitário, né, que são vivenciados como os seus grandes destaques, como, por exemplo, quais são as rotas hoje na nossa região que recebe maior atenção e investimento por parte do governo através da secretaria para fomentar ainda mais o chamamento do turista para esse turismo aqui que nós estamos falando, que é do ecoturismo. É o Juruá. É o Juruá. Isso aí a gente, as pessoas, isso eu tenho até um problema interno aqui, né, como secretário de Estado, que as pessoas falam, ah, Marcelo, você puxa muito pro lado do Juruá. Mas você é de lá do Eu Juruá? sou de Cruzeiro. De Cruzeiro. Mas não é por isso, é porque assim, hoje o segmento que nós temos, onde a gente tem um segmento pronto para poder vender o nosso estado para o que o mundo procura, hoje é o Juruá. É óbvio que os outros municípios também têm os seus segmentos. As músicas do Alberon Moraes, eles vendem muito bem Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro do Sul, Então, assim, os festivais, os principais festivais indígenas estão lá. A Serra do Divisor, que é muito procurado por vários segmentos, não somente pelo turismo de aventura, mas pelo birdwatch, que é a observação de pássaros, que é um segmento que, por incrível que pareça, é um segmento pequeno, mas de uma proporção muito grande financeiramente. Porque as pessoas que praticam esse tipo de turismo são pessoas que têm dinheiro, tem que ter muita paciência e não vai para um local apenas para ficar 1 ou 2 dias. Às vezes fica 15 dias para poder observar um pássaro. Então, assim, e o Acre, ele é destaque entre os estados brasileiros como esse segmento. E a gente quase não conhece isso, né? Quando a gente fala do ecoturismo, a gente também inclui aqui o etnoturismo. Sim. Não é? Porque, geralmente, quem vem para fazer o ecoturismo, ele também já encaixa ali no etnoturismo. Porque quando a gente fala em etnoturismo, a gente não está falando só dos festivais indígenas. Claro. As aldeias, elas vendem muita vivência. Então, assim, durante o ano todo tem turista estrangeiro dentro das aldeias. Não somente na época dos festivais. É óbvio que na época dos festivais aumenta o número, a gente fica sabendo porque a gente acaba divulgando, mas eles vendem uma vivência durante o ano inteiro. E são vários tipos de vivência ali, inclusive religiosa, que é a que é mais procurada, entendeu? Então, assim, e ali dentro você acaba praticando também o eco, entendeu? Interessante porque são 2 coisas distintas, não é? Que é
o ecoturismo e o Sim. etnoturismo, mas que a se vivência interligam. dele que se interligam, não é? Certeza. Ou como se diz no popular, estão no mesmo radar, Com certeza. não é? É. E aí uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, Né? sem dúvida. Dentro dessa proporção hoje, qual é o levantamento da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, o índice de visitação do turista no Acre? Vocês têm essa informação? Você não precisa falar de número. Não, na verdade, esse é um problema nosso, porque, assim, querendo ou não, o Acre ele não é a porta de entrada estrangeira, né? Geralmente, o turista que chega aqui, ele já veio de algum canto, ou veio de São Paulo, ou veio de Brasília, ele entrou no Brasil pelo algum local. Então, é essa entrada no Brasil que tem esse controle. número. E aí, o que a gente depende o quê? Dos hotéis. Né? Os hotéis conseguiriam nos dar mais ou menos uma ideia. Só que a gente tinha um problema muito grande em relação aos hotéis, aquela fichinha manual, aquilo não servia muito. Agora mudou o sistema. Não sei se você já ficou hospedado em algum hotel depois que mudou o sistema, agora tudo é online. Você entra, inclusive, pela conta do Gov, essas coisas, você faz o seu check-in ali. Então, a gente agora vai conseguir ter um controle a mais em relação a isso. Porque hoje, o que nós temos de controle é pela Polícia Federal, dos turistas que vêm por terra, de carro, né? E, às vezes, o Ministério do Turismo nos dá uma direção, assim, em relação a números de turista que vem para o Acre, né? Uhum. E através desses números que a gente tem, a gente percebe que cada ano que passa a gente tem obtido um crescimento no número de turistas, né? Mas a partir de agora a gente acredita que vai ter um controle melhor por causa dessa mudança em relação aos hotéis. Quando se fala também dessa questão do turista, como é que é o turismo interno? Dá para constatar isso? Você fala em relação... O nosso povo mesmo. Pois é. Entendeu? Que, por exemplo, eu estou aqui em Rio Branco, como eu moro ali no Quinari, mas eu quero sair daqui, eu vou lá em Chapuri. Certo. Isso aí é uma coisa que a gente trabalha muito e também nos preocupa um pouco, porque, assim, a gente tem divulgado muito o estado no Brasil, fora do Brasil, só que o acreano, ele não conhece ainda o seu turismo. Então, assim, e a gente necessita que o acreano conheça, porque eu fico muito triste quando eu escuto, inclusive, às vezes até de um próprio turista, que chega aqui em Rio Branco, pega um táxi, e aí no táxi ele pergunta, e aí, o que temos para fazer? E o taxista fala, aqui nada. E a gente fica muito triste com isso. Então a gente precisa mudar essa mentalidade, né? A gente precisa dizer não, nós temos o que fazer sim, só que as pessoas precisam conhecer. E o que eu faço para poder fazer esse turismo interno? É justamente essas feiras que estão acontecendo. Tanto a Expo Acre Juruá quanto a Expo Acre Rio Branco, hoje é a maior direção que eu tenho de divulgar o meu turismo interno. Então, a gente participa sempre de um stand muito bacana dentro das feiras, aonde eu tento fazer o seguinte, lá no Juruá, eu tento trazer os segmentos que estão aqui para baixo, que as pessoas do Juruá não conhecem, porque lá a maioria das pessoas já sabe que tem. E para a feira daqui de Rio Branco, eu trago muitas coisas do Juruá para cá. Para que a gente consiga fazer essa demonstração e as pessoas visitarem, saber o que... E o nosso stand é muito bacana, que a gente traz muita vivência. Eu tento simular como se você estivesse no local. Porque uma coisa é eu ir lá e mostrar um segmento do turismo nosso por foto. Outra coisa é eu montar, por exemplo, o CROA. O CROA a gente monta uma sala com LEDs em todas as paredes, LED no chão, a gente põe uma canoa, a pessoa entra na canoa e parece que está navegando dentro do CROA. Em 3D. Mais ou menos isso, mas através de LED. A gente tem o óculos 3D que a pessoa
tá andando lá dentro da serra. Pronto. E isso é muito bacana, porque são vivências, né? A gente demonstra através dessas vivências. E isso é importante, é bom a gente falar sempre aqui. O acreano ele precisa acreditar, ele precisa conhecer o seu turismo e saber que nós temos sim um potencial aqui que precisa ser trabalhado. Tranquilo. Gente, eu estou conversando com o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo do Acre, né, Marcelo Messias. Eu vou para mais um intervalo, volto na sequência, já já, não saia daí. Cuidar da gente de dentro para fora, principalmente, é um gesto de amor próprio. Quando nós queremos os cuidados internos, geralmente a gente vai no médico, né? Mas quando a gente quer cuidar um pouco mais da parte externa, da beleza, por exemplo, a gente procura profissionais como essa que eu vou te mostrar agora. Biomédica doutora Raquel Brana, com atendimento, gente, de excelente qualidade aqui em Rio Branco. Bora lá conhecer? E a pessoa que eu quero mostrar para vocês é essa linda jovem aqui, olha. Doutora Raquel Brana. Transforme sua beleza com Raquel Brana, estética em Rio Branco. Tratamentos capilares, faciais e corporais. Venha se reinventar, essencialmente você. Na Rua Alvorada 361, Bosque, Sala H. Muito bem, minha gente, nós já estamos de volta com Revista em Revista, hoje falando sobre turismo. Nós estamos falando de turismo, desenvolvimento, estamos falando de futuro, estamos falando de inovação, estamos falando de tudo que interessa, não só ao povo do Acre, mas a você que nos acompanha pelas redes sociais, quer no Brasil, fora do Brasil. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. E o Acre é isso que nós estamos falando aqui. O secretário de Turismo, Marcelo Messias, está batendo um papo aqui comigo. Estamos falando desse estado que é novo, esse estado que é tão pequeno, mas que tem um povo tão acolhedor, simples, um povo hospitaleiro e que tem um potencial turismo sem igual que você precisa conhecer, que você precisa saber disso. Nós falávamos ainda agora há pouco sobre a valorização, o melhor, a gente falava sobre a questão do etnoturismo, mas eu gostaria de falar sobre a valorização dos povos originários, né, das comunidades extrativistas, que também é outra situação da área do turismo, como parte de experiência para nós acreanos. Como a Secretaria tem trabalhado para capacitar essas comunidades e inseri-las na cadeia do turismo para uma exploração, quem sabe, daqui a pouco a nível nacional? Eu acho que o governo do Gladys Cameli, agora da governadora Maísa, eu acho que não teve um governo que mais incentivou e ajudou, né, em relação aos povos originários. Hoje, a gente sempre teve tradição do nosso etnoturismo, mas não como hoje, né? Essas aldeias, elas são muito independentes, né? Inclusive, a gente, voltando em relação ao governo Gladys Cameli, ele montou uma secretaria dos povos indígenas, né, que hoje é a secretária Francisca, no qual a gente tem uma parceria muito bacana
em relação ao desenvolvimento, a investir dentro das aldeias. Então, a secretaria, aí existe uma diferença, né? O que é de turismo é comigo. Então, o que é em relação a outros Outras segmentos, outras atividades, tal. a gente vai para a Secretaria dos Povos Indígenas. Mas como turismo, a gente tem investido em relação a cursos, por exemplo, agora mesmo, hoje está acontecendo o encerramento do Festival do Expuianaua. Então, antes de iniciar o festival, eu mandei uma equipe para dentro da aldeia, onde eles fizeram uma capacitação de recebimento, de como receber o turista. Isso é feito todo ano. Era aquilo que a gente estava falando aqui em off, né? Isso. Preparar Preparar a população para receber o turismo. Então, isso não é só o pessoal que vive na cidade, não. Então, assim, eles lá, eles também têm que ter essa preparação, ele tem que saber como é que lida com o turista, porque, querendo ou não, eles mexem com coisas assim que o turista estrangeiro, às vezes, não está tão acostumado a tomar ayahuasca, mas eles têm essa preparação em relação a isso. Então, assim, a gente incentiva em relação a isso. Todos os festivais a gente entra com algum suporte financeiro ou suporte de estrutura também, e a gente tem trabalhado muito nisso, porque a gente sabe que essa cultura é uma cultura milenar, é uma cultura que eles têm, o governo como um todo, agora isso aí já é uma ação mais de governo, né, de várias secretarias, tem trabalhado em relação que eles conseguem hoje tirar o sustento da própria terra sem desmatá-la. Então, assim, eles, né, são os primeiros a defender isso e a gente incentiva em relação a eles terem essa independência para parar com esse negócio de sempre estarem dependendo do governo. Eu acho que isso daí, para mim, é futuro, entendeu? A gente tá muito enraizado ainda, achando que tudo é governo, tudo depende do governo, e a gente tenta explicar que o papel do governo ele está como um suporte, como uma ajuda, né? E a gente incentiva as pessoas a terem. É que nem o empreendedor, como a gente estava falando no início. A gente lida com o empreendedor informal, mas o nosso objetivo, pela ajuda que a gente dá em relação a tudo, a cursos, é que aquele empreendedor informal ele vire uma empresa, tenha o seu próprio negócio, entendeu? Esse é o nosso papel, né? Perfeito, maravilha. Nós temos também, o secretário, como por exemplo, o pequeno negócio ou o pequeno empreendedor é quem movimenta a economia, tanto nos bairros, nos municípios e principalmente no interior, não é? Quais programas e as linhas de incentivo da Secretaria de Turismo, nesse sentido de apoio ao desenvolvimento, para quem está começando a expandir esse negócio? Aí a gente pode pensar que expandir esse negócio ou receber esse incentivo no negócio voltado especificamente para a área do turismo. Como é que o Acre tem tratado isso? O governo, inclusive da própria governadora Maílza Assis, como é que está tratando essa situação? Por exemplo, através de cursos, né? Eu acho Preparação. que preparação eu acho que é fundamental. Por exemplo, nós tivemos no ano passado um curso voltado de culinária, né? Voltado para baixo carbono. O que seria esse baixo carbono? A gente convidou todas as pessoas que trabalham nas cozinhas das pousadas, do Croa, da Serra, de vários segmentos que recebem turistas dentro da floresta. E o baixo carbono é todo tipo de alimento que você consegue tirar da floresta, né? E isso fez um sucesso muito grande, querendo ou não, para o turista internacional, isso é um diferencial muito grande. Então, essas pessoas que nós já fizemos esse curso, tem pessoas que já montaram restaurantes dentro das pousadas com cardápio exclusivo disso. Então, assim, através desses cursos que a gente melhora a vida. Então, e não é só isso, a gente tem muita preocupação, às vezes, de fazer algum tipo de cursos e não dar um kit no final do curso para que ela, por exemplo, a gente acabou isso dentro do empreendedorismo, não só voltado para o turismo, né? A gente fez um curso agora de cabeleireiro. A gente sabe que muitas pessoas, às vezes,
não tem condições de comprar o seu kit de cabeleireiro para poder... A maioria dos salões, eles só pegam a pessoa se ela vier com o kit dela. E querendo ou não, às vezes R$2.000, R$3.000 é muito pesado para a pessoa. Então a gente faz questão de todo o curso, a gente, além do certificado, a gente entregar algum kit. A gente tem um curso que está terminando agora, que vão de cabeleireiro também. A gente vai entregar aquela cadeira de lavar cabelo, secadores. Então, através desses incentivos que a secretaria faz com que as pessoas consigam ter o desenvolvimento, né, e ter o seu negócio próprio. Legal. E dentro do turismo não fica diferente. A gente sempre tenta fazer parceria com os donos de hotéis, com restaurantes, através das associações, para poder que a gente... Só que a gente tem que entender que, por exemplo, a gente está falando de um trade, né? O trade turismo. Trade turismo significa todas essas áreas que a gente está falando aqui. Que o Estado, ele não consegue fazer isso sozinho. Ele só consegue fazer isso se tiver uma união. Então, assim, você como dono de um hotel, você tem que estar querendo fazer isso para os teus funcionários. Eu não tenho como entrar dentro do seu hotel e fazer isso para os funcionários. Então, eu tento fazer uma parceria com você. Mas se o dono do hotel, se o dono do restaurante, ele não tem essa visão futura, né? Porque isso é uma visão futura. Para que eu vou gastar dinheiro? Você vai gastar dinheiro para poder desenvolver mais, né? Claro. Então a gente precisa dessa união dentro do turismo. O turismo não consegue, ninguém consegue fazer turismo sozinho. Como é que eu vou investir na educação, na preparação de um recepcionista que fale pelo menos 2 línguas, né? Pelo menos 2 línguas. É o mínimo, né? Pelo menos ele fala a língua dele, fale o inglês e o espanhol, né? Como é que o camarada vai identificar um turista que quer se hospedar se ele não consegue falar o inglês? Se ele não consegue falar o espanhol, né? É a mesma coisa que... Outro dia eu comentava isso dentro do hospital, eu comentava com a pessoa, tem que ter um treinamento também para os médicos e enfermeiros para entender surdo e mudo. Porque como é que o médico vai atender? Como é que o médico vai atender? Eu tinha pensado nisso, mas é mesmo. Como é que o médico vai atender? E aí eu estou falando isso porque eu sou da área. Né? Porque como é que o médico e o enfermeiro vai atender uma pessoa portadora de surdez, né? e que não fala, tá? Se ele não entende as línguas de sinais, não é? É difícil. É difícil. Então a mesma coisa é o turismo. Como é que o camarada vai lá para um hotel se hospedar, ele chega, desceu de um táxi, não conseguiu falar com o taxista, porque o taxista também não entendeu. É só por gesto. Não é? E você visita esses estados que já estão mais desenvolvidos no turismo, você vê que qualquer funcionário, seja o do bugre, a camareira, ela fala no mínimo o básico. O básico. Entendeu? Porque assim, para entender. Eu me hospedo muito em hotéis, às vezes a pessoa que está arrumando a mesa do café da manhã do restaurante, ela fala o básico. Eu vejo ela se comunicar ali o básicozinho, que às vezes um turista pede um sal, pede alguma coisa, ela entende o que é. Uma água. Entendeu? Eu acho que isso é fundamental. É fundamental. Você entendeu? Mas o Estado não consegue fazer isso sozinho. Sozinho. Né? O Estado não consegue. Ele só consegue se tiver parceria, se tiver vontade. Tu não vai pegar a tua equipe e vai instalar lá dentro do hotel do cidadão lá e dizer, olha, vai ter que fazer... Não. A gente tenta trazer os meios, né, recursos para a gente fazer isso. Mas por exemplo, aqui, né, a gente tenta fazer muita parceria entre os prefeitos, porque eu não consigo, como Estado, entrar lá dentro do município e desenvolver, porque o turismo, ele se desenvolve nos municípios. Claro. Entendeu? Então, assim, eu preciso que aquele prefeito, ele tenha o interesse disso. Eu não consigo ir lá em Cruzeiro do Sul, lá em Chapuri, lá em Assis Brasil e chegar e mostrar como é que funciona. Então, existe uma parceria. Secretário, nós vamos para o último bloco do nosso programa e aí nós vamos falar sobre Expo Acre, Juruá, Expo Acre aqui em Rio Branco, e vamos fechar com relação às nossas feiras. Tá bom? Tá ótimo. Pode ser? Pode ser. Temos só mais 2 coisinhas que eu quero falar também. Depois, né? Não, aí junto com essas coisas que você falou aí. Então tá legal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa, nós vamos tomar uma água, tanto ele quanto eu, e aí a gente volta já na sequência, não saia daí. É um instante só.
Alô, amigos, vocês que prestigiam a programação da Líder TV, canal 10.1, assistam também a Pândega do Neto, o programa musical e cultural, que é exibido todos os sábados às 11 horas aqui na Líder TV e é reprisado às segundas-feiras às 22 horas. E você pode assistir também aquelas pândegas que você não viu, às quartas-feiras, 22 horas, aqui na Líder TV. É Pândega do Neto, é Líder TV. É carismático, que versão dela, sensacional. Gostoso é brindar nesse sarau. Música é na Pândega do Neto, toda arte é na Pândega do Neto, alegria é na Pândega. Agora seus programas favoritos da Rede Brasil de televisão estão disponíveis na hora e local onde você desejar, através do novo aplicativo grátis RB Play. Atrações ao vivo e também armazenadas para você ver e rever quantas vezes quiser. E com uma grande novidade: quanto mais você assiste, mais pontos você ganha, que podem ser trocados por vouchers e descontos em diversas lojas. Baixe agora mesmo o RB Play na sua loja de aplicativos, disponível na App Store e Play Store. Muito bem, minha gente, nós já estamos de volta, seguindo com o nosso Revista em Revista desta semana. Você está vendo aí que o programa está muito bacana. Estamos falando sobre turismo, desenvolvimento, inovação. Estamos falando sobre o futuro do Acre, minha gente. Tudo que nós estamos falando aqui está posto, apto para ser executado. E algumas ações já estão sendo executadas para melhorar a situação do turismo no Acre. E isso é bom demais, porque a gente vê que o Acre precisa se desenvolver. E o que nós estamos conversando aqui, com eu e o secretário de Turismo, nós estamos falando de futuro, nós estamos tendo aqui realmente uma aula visionária, pensando lá. Nós não estamos pensando em 2021, aliás, no século XXI, nós estamos pensando em séculos futuros para o desenvolvimento do Acre. Nós não estamos pensando em nós agora, estamos pensando nas nossas gerações. Com certeza. Né? Porque quem vai poder desfrutar de tudo isso que nós estamos falando aqui. A gente está plantando uma semente. Plantando uma semente, não é verdade? Secretário, vai ter a escolha da garota country? Do rodeio. Do rodeio. Vai mesmo, agora como diz o Acreano, vai mesmo. Vai mesmo. Agora sábado, a gente vai para a 27ª edição da escolha da Rainha do Rodeio. Na verdade, são escolhidas 3 meninas, né, que vão representar o nosso estado aí, não só durante todo esse período de Expo Acre, né, mas durante o ano inteiro, e a maioria delas também vão para fora do estado, representando o estado em algum concurso. Então é um concurso muito bacana. Nós vamos ter, a partir das 19 horas, em frente ao Palácio. São 13 meninas, tem meninas do interior, também dos municípios que estão vindo, outras representadas por algumas fazendas aqui. Então, assim, convido todo mundo que está nos vendo aqui para ir lá prestigiar, torcer, e a gente escolher essas belas... A partir de que horas? 19 horas. 19 horas. Sábado, agora em frente ao Palácio. Legal. E qual é a programação da Expo Acre para este ano, secretário? Sábado, a gente inicia a Expo Acre, sábado que vem, né? Dia 1º. E a gente abre a nossa Expo Acre aqui todo ano com a nossa cavalgada, né? Então a gente vai ter a cavalgada lá na Gameleira. A concentração vai ser às 7 horas da manhã, com a partida às 8 horas, em ponto, que isso é uma coisa que eu já bati o martelo junto com a governadora, e eu sei que ela é pontual. Então, assim, a gente tem essa preocupação muito grande em relação aos cavalos, né, para não ficar muito sol, e a gente, quanto mais rápido chegar com os cavalos, para a gente é melhor.
Mas esse ano a gente vem como diferencial, a gente está homenageando o Betão, porque eu acho que não se fala em cavalgada se não pensa Se não nele, pensar no né? Betão, é. Então, assim, a gente vai homenagear, inclusive o nome da cavalgada esse ano vai levar o nome dele. Olha, legal. Vamos ter lá a família, as filhas, né, representando ele. Então vai ser uma cavalgada muito bacana. A nossa governadora, né, como vai ter um grupo de mulheres também em cima do cavalo, representando essa parte feminina. Então, tenho certeza que vai ser muito bacana. E à noite a gente inicia a nossa Sim. tão esperada feira, né? Porque eu acho que é o Legal. maior evento do estado. Acho não, tenho certeza que é o maior evento do estado, onde a gente vai ter aí, vão ser 9 dias. A programação de cantores eu ainda não sei direito, então eu acho que amanhã provavelmente deva ter uma. Amanhã não. Alguma informação, Na né? sexta-feira, alguma informação. E é isso, uma época assim que a gente espera muito, de muito trabalho, mas um trabalho muito prazeroso, entendeu? E qual é a expectativa, ô A secretário? expectativa é sempre melhor do que o do ano passado, né? A gente sempre espera que os números, né? A gente sabe o tanto grandioso que é essa feira em relação a negócios, né? Uhum. Então a gente espera que a gente bata aí a meta e seja uma feira muito bacana. Vamos ter lá o stand do turismo. Esse ano ficou lindo o stand. Todo ano o stand é muito bacana, mas esse ano assim tá muito top. Vamos ter também o espaço do Galpão do Empreendedorismo, onde vamos estar lá sendo representado com artesanato, com comidas. Então, não deixam de visitar esses 2 stands aí, que é muito bacana e importante para a nossa economia, né? Vai ter alguma participação especial de alguém que venha de fora, que vá No poder... turismo, não. Não. Não, não sei nos outros segmentos, na indústria, né? Mas no turismo não, esse ano não vai ter. A Não gente vai vai ter. ter algumas coisas novas dentro do galpão do empreendedorismo. Esse Entendi. ano a gente vem com uma parte lá, inclusive de pessoas que fizeram o nosso curso, né? Fazendo maquiagem lá na hora, fazendo cabelo, unha. Então, tipo um salãozinho lá para as Entendi. pessoas que quiserem pagar com preço bem acessível. Uhum. Vamos ter um desfile também dentro lá do galpão. Galpão. Então, vamos ter essas Será coisas bem movimentado, Vai né? ser bem Então, movimentado. Aliás, o galpão do empreendedorismo ele é muito movimentado, principalmente pela parte da comida, né? voltando um pouquinho aqui atrás, quando o senhor falava sobre a questão de oportunidade dos empreendedorismo, eu me lembrei do Dr. Sapato, Doutor da borracha. da borracha, né? Doutor da borracha que fazia o sapato, né? Que é o sapato de... Sapato de seringa, né? O nome dele é Doutor da borracha. Doutor da borracha, exatamente. E aí eu me lembro que uma vez eu fui até a residência dele, né, para poder vê-lo trabalhando. É muito legal, eu já fui. Rapaz, pelo amor de Deus, é um negócio fora do comum. Ele tá né? sempre nas nossas feiras. E aí- é sempre um destaque. E aí ele se destaca em virtude da qualidade do Você já produto usou dele. o sapato dele? Já. Meu Deus, já é usei. maravilhoso. Parece que tá descalço, né? Eu já E usei. o interessante é que eu não sei o que ele faz no sapato que não dá chulé. Não dá de Que as jeito pessoas, nenhum. pô, mas é borracha, né? Mais borracha, né? Cara, tu parece que tá descalço. Eu tenho um muito bacana lá. E isso é bom porque o nome dele é propagado, assim, Ele é conhecido né? já. Muito é uma pessoa conhecido, bem. né? Daqui do Acre até os Estados Unidos, né? Tanto ele quanto a nossa machetaria também é muito, Também. muito É reconhecida verdade, aqui. é verdade mesmo. Secretário, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer ao senhor pela sua participação aqui nos nossos estúdios, né? Deixar o nosso programa à sua disposição, né? E agradecer mesmo por o senhor ter vindo aqui, ter tirado esse tempo para a gente conversar sobre essa tão importante oportunidade de ganhar dinheiro, de produzir negócios dentro do nosso estado, que é por meio do turismo. Muito obrigado, um abraços. Eu e que nós estamos aqui à agradeço. disposição, tá? E peço até desculpa porque era para ter vindo antes, mas por causa do negócio de agenda, houve alguns probleminhas aí. Essa época é bem complicado, mas eu estou à disposição. Adoro falar de turismo. É a minha área, é a área que eu sempre trabalhei.
Então, assim, quando quiser, um bate-papo, que para mim isso aqui não é uma entrevista, aqui é um bate-papo. Bate-papo. E é Pronto. muito agradável, eu gosto muito de falar sobre isso. Estou à disposição. Muito bem, minha gente. Antes de encerrar a nossa entrevista aqui com o secretário Marcelo Messias, secretário de Turismo e Empreendedorismo. Secretário, aguarde um pouquinho aí, fique aí, porque agora, neste momento, eu vou chamar a participação do Coronel Cláudio Falcão. Ele é o coordenador municipal da Defesa Civil do município de Rio Branco. Coronel Falcão, é com o senhor as informações do tempo. Como fica o tempo no Acre para os próximos dias, Coronel? Olá, MJ, e olá você que acompanha aqui o Revista em Revista. É isso mesmo, MJ. Mais uma vez, nós estamos aqui para poder atualizar todos, principalmente relacionado ao clima que nós já estamos enfrentando. Lembrando a você que nós já estamos quase para finalizar o mês de julho. O mês de julho que é um mês sempre muito difícil, porque chove muito pouco, é o mês que menos chove de todo o ano, e com isso nós temos consequências tanto agora, para o mês de julho, quanto também para os meses subsequentes. Nós estamos falando de ausência de chuva, MJ, e também ondas de calor e crise hídrica. A partir do momento que nós não temos chuvas, é natural que todos os mananciais diminuam a sua capacidade de reservação e com isso as pessoas ficam desabastecidas. Mas a gente não para apenas na questão da crise hídrica, de ondas de calor, né, e ausência de chuva. Nós também temos, infelizmente, um número aumentando em relação à parte de queimadas. E as queimadas também, MJ, faz com que a saúde humana seja diretamente afetada, sem falar no desequilíbrio ecológico e também da perda dos animais de porte pequenos e médios e até mesmo grande. Mas nós temos os seres microscópicos, micro-organismos, que acabam perecendo também nesse período de estiagem, de queimadas. E é por isso que os órgãos de controle, os órgãos de combate, todos nós estamos unidos para poder diminuir esses impactos. Mas sem a participação da população diretamente, fica um tanto quanto difícil fazer esse combate. É por isso que nós conclamamos você que assiste para que se junte a nós e faça esse combate à questão das queimadas, à questão também de economia de água, de autocuidado em relação à parte de calor, de sol intenso. Tudo isso é preciso que nós nos demos as mãos para poder agir da maneira melhor. Então, dessa forma, MJ, nós nos despedimos e aguardando aqui a próxima oportunidade para poder atualizar todos outra vez e deixar essas dicas que nós fazemos todas as vezes que estamos aqui. Com isso, volto com você aí no estúdio. Muito bem, tá aí, minha gente. Depois da participação do Coronel Falcão, quero agradecer ao secretário. Muito obrigado, secretário, pela sua participação. Eu quero agradecer a você pela sua audiência. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau, gente.